Apostos, Ronaldo. Tem muito mais notícias nesta quarta-feira aqui no nosso estado e a gente está com todas elas para você que estava aí no Cidade Alerta Ceará e vai continuar com a gente aqui no nosso JC. Boa noite a todos. O JC está no ar com um golpe que dezenas de noivas sofreram aqui em Fortaleza. Elas fecharam um contrato com uma decoradora que oferecia pacotes para o tão sonhado dia, pagaram pelo serviço, mas no casamento não receberam nada, porque ela simplesmente sumiu. Ao vivo, o Ricardo Lima nos conta mais detalhes sobre as investigações desse caso. Ô Ricardo, uma boa noite para você. Essa mulher, ela continua desaparecida? Oi, Bianca, boa noite para você, boa noite a todos. Para responder essa pergunta, a gente precisa observar dois aspectos técnicos. Do ponto de vista jurídico, ela não permanece ou não é considerada desaparecida porque a delegacia ainda está ouvindo as vítimas, apurando os casos para depois convocar essa mulher para prestar depoimento. Isso em tese, né? Porque na prática a polícia também não sabe onde ela está, já que os clientes também não sabem e não tem nenhuma garantia de que ela vai comparecer à delegacia para prestar esclarecimentos. Ela é proprietária de uma empresa promotora de eventos que vendeu pacotes aí, né, de buffet para casamento para pelo menos 69 casais, pelo menos foram os que já foram localizados, e essas pessoas estão tendo dificuldade de conversar com essa mulher. No último final de semana tinha um casamento marcado de uma estudante de medicina e um perito técnico da Polícia Federal e nada do que ela ofereceu estava lá no local. O pessoal se desesperou e procurou a polícia. A Delegacia de Defraudações e Falsificações investiga o caso. Quem está nesse cargo é o delegado Carlos Teófilo. A gente solicita que as pessoas que foram vítimas dessa mulher venham registrar o BO aqui na Delegacia de Defraudações, pois nós vamos ficar responsáveis pelo inquérito policial, pela investigação, certo? Então, o caso já está nas mãos do nosso setor de investigação, já estamos fazendo um levantamento para tentar localizar essa estelionatária, né? Porque, segundo as vítimas, ela teria sumido, estaria em local incerto, né? A informação que a gente tem é que ela vendia serviços tanto da decoração da igreja até o buffet completo, serviço de segurança, de limpeza do evento, fazia a cobrança do valor, pedia 50% de entrada e o restante parcelado. E os noivos iam fazendo o pagamento, e quando de repente no dia 12 de dezembro ela colocou no Instagram que a empresa dela havia falido, que ela não ia ter como cumprir os compromissos acertados nos seus contratos. O Jornal da Cidade está só começando e você confere ainda 2 possíveis crimes de homofobia que teriam acontecido no Ceará nas últimas horas. Um deles dentro de uma universidade do Cariri, já o outro em uma academia da capital. No interior, o vigilante de uma escola foi rendido sem qualquer chance de defesa por 2 suspeitos disfarçados de alunos. Se você tem pendências com a Enel, a gente vai falar sobre a campanha de renegociação de dívidas. Tem novidade para quem já tem parcelamento com a companhia. E na série especial sobre autismo, como as associações ajudam a dar mais qualidade de vida e a lutar por direitos. É agora, no JC. Usando farda e mochila, 2 assaltantes roubaram a arma do vigilante de uma escola na cidade de Marco, no norte do estado. As informações com Jonas Deison. O crime foi flagrado por câmeras de segurança da unidade de ensino. As imagens mostram 2 jovens entrando no colégio como se fossem estudantes. Em outro momento, um deles saca a arma e aponta para o vigilante, enquanto o outro segura os braços da vítima. Após render o funcionário, um dos suspeitos retirou a arma da cintura do vigilante e o colete à prova de balas que ele estava usando. Em seguida, a dupla fugiu do local correndo. Segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social, equipes da Polícia Militar fazem busca na região para tentar localizar os suspeitos. Ainda conforme a pasta, o caso agora é investigado pela Delegacia Municipal de Marco. A Delegacia de Defraudações e Falsificações realizou uma operação em Itapipoca, no litoral oeste do Ceará, que resultou em uma prisão.
O suspeito, de 39 anos, seria o que a gente conhece popularmente como cartãozeiro. De acordo com as investigações, esse homem praticava golpes utilizando cartões fraudados. E durante as buscas, os policiais encontraram carro, celulares, os próprios cartões clonados, além de escrituras de um prédio de apartamentos e de um clube. Todos os bens em nome desse suspeito. A polícia continua agora com as investigações para identificar possíveis comparsas do crime. Carros pertencentes ao governo do Ceará, mas que estavam fora de uso, foram furtados do pátio da Expoesse, no bairro São Gerardo, aqui em Fortaleza. Vizinhos flagraram o crime na semana passada. Nas imagens, é possível ver homens circulando entre os veículos e eles chegam a abrir o capô e até entrar nos carros. A Secretaria do Desenvolvimento Agrário, que administra o parque, informou que a segurança foi reforçada e os veículos levados para a parte de frente, onde vão ficar até irem a leilão. Já a Secretaria da Segurança Pública disse que a polícia apura o caso. A Enel está renegociando dívidas de clientes no Ceará. O diferencial dessa campanha é que até aqueles que já parcelaram os débitos, mas não conseguiram pagar, podem participar de novo. Ricardo, e como é que faz para aderir a esse feirão? Conta pra gente. Olha, Bianca, é preciso observar o seguinte, essa campanha chamada de Quita Fácil, ela está disponível para pessoas que fizeram uma renegociação nos últimos 12 meses e que por algum motivo elas não conseguiram honrar esse compromisso. E agora elas terão uma nova oportunidade, elas podem inclusive parcelar todo o débito, né, o que já havia sido parcelado e possíveis débitos agora mais recentes, todo esse débito em até 12 parcelas. Da seguinte forma, elas têm que dar uma entrada que soma 50% do valor do débito total e para facilitar o pagamento, ela pode diluir em 11 parcelas menores os outros 50%. Esses valores serão embutidos nas próximas contas de energia e é uma forma que a companhia energética encontrou para tentar facilitar para pessoas e, de acordo com o que a gente apurou, tem subido o índice de pessoas inadimplentes em relação ao pagamento da conta de energia aqui no estado do Ceará. É uma oportunidade para que as pessoas possam ficar quites, né, com a companhia energética, Bianca. A conta tá cara de energia aqui no estado do Ceará, né, Ricardo? E aí, que tal começar então o ano no azul, fora do vermelho? Obrigada pelas informações mais uma vez. Vamos agora de futebol? A França derrotou o Marrocos por 2-0 e se classificou para enfrentar a Argentina na final da Copa do Mundo do Catar. Assunto para o nosso Camisa 8, Bruno Balacó. E teremos uma final de peso na Copa do Mundo do Catar. Vamos combinar que Argentina e França era um duelo que, de certo modo, era bem previsível para uma decisão de Copa. Só não era, claro, a nossa principal aposta. Afinal, todo mundo estava aguardando mesmo ver Brasil e França na final desse Mundial. Mas, como a nossa seleção voltou para casa mais cedo, a Argentina e França se tornou a final que todos aguardavam. E tem tudo para ser um jogão. Vai ser um duelo de dois gigantes bicampeões mundiais que agora buscam um tri. A Argentina quer coroar a geração de Lionel Messi, líder do time e craque do torneio até agora. Já a França tem uma geração mais talentosa e conta ainda com o brilho do craque Mbappé, que pode ser bicampeão mundial com apenas 23 anos de idade. E aí, quem é que leva melhor? Eis a pergunta de milhões. O fato é que, na Copa das Zebras, acabou mesmo dando a lógica dos favoritos na decisão. Ainda hoje, homem é atacado em academia de Fortaleza e afirma que foi vítima de homofobia. E na volta do intervalo, as associações que promovem desenvolvimento, visibilidade e lutam por direitos dos autistas em Fortaleza. Chegou a hora! Bora viajar!
Se você está planejando uma viagem para a Disney, não deixe de entrar no nosso site. Em colunaboraviajar.com.br você encontra todas as novidades dos parques temáticos da companhia, seja nos Estados Unidos, na França, na China ou no Japão. Então entra lá, corre e acessa colunaboraviajar.com.br. Na volta para casa, a gente te atualiza com as principais informações do dia. Política, economia, esporte e entrevistas exclusivas com a credibilidade do Grupo Cidade de Comunicação. Jornal da Cidade. Comigo, Bianca Saraiva e Alexandre Medeiros. De segunda a sexta, às 7h15 da noite, na TV Cidade. Somos o seu bairro, chamado a voz no rádio. Somos emoção, informação, televisão. Somos toda hora um clique, um like, nossa história em cada transmissão. Em todas as telas da cidade, muito mais variedade, mundo, possibilidade, hub, comunicação. Somos o maior hub de comunicação do estado. Somos cidade. Somos muito mais. De segunda a sexta, suas atrações favoritas chegam com hora marcada na TV Cidade. 10 para o meio-dia, tem o Cidade 190 e as últimas ocorrências do estado. 1h25, mais cedo, o Magão mais querido da TV balança suas tardes com notícia, prestação de serviços e a Hora da Venenosa. Tem ainda as emoções de um grande sucesso da Record TV, Chamas da Vida. Liga no 8.1 e vem! Mas o senhor realmente confirma o que disse em entrevista? Ok, mas eu preciso lembrar o senhor que, como entrevistadora, eu tenho o dever de fazer todas as perguntas. Jornal da Manhã Entrevistas com Patrícia Calderon. Todo sábado, 8 da manhã, na Jovem Pan. Quatro pessoas, 2 homens e 2 mulheres, foram presas porque, de acordo com a polícia, estariam usando o nome do Banco Central para aplicar golpes no Ceará. Agora, como é que esse esquema funcionava, hein, Ricardo? Olha, Bianca, esses criminosos, eles descobriam pessoas que tinham processos judiciais em andamento, que já vinham se arrastando há algum tempo e, se passando por advogados, ligavam para as vítimas dizendo que precisavam de dinheiro para fazer com que o processo andasse mais rápido e, por fim, as pessoas pudessem receber por essas indenizações. Essa era a primeira ferramenta utilizada pelos criminosos. A segunda era eles se passavam por auditores fiscais do Banco Central e alegavam que para custear essas despesas, com esse processo fiscal, eles precisavam de dinheiro e também pediam às vítimas que depositassem dinheiro em contas que sequer eram do Banco Central. As vítimas, algumas caíram, outras não, mas boa parte delas procurou a Delegacia de Defraudações e Falsificações, que realizou uma operação e essas 4 pessoas foram presas, conforme explica o delegado Carlos Teófilo. Os estelionatários obtinham informações sobre pessoas que tinham ações judiciais e conseguiam identificar quem seriam os advogados dessas pessoas. Então, eles entravam em contato com a pessoa, se passando pelo advogado, dizendo que a ação havia sido julgada, que ele havia ganho a ação, mas que precisaria fazer o pagamento das custas processuais. Então, a vítima fazia o pagamento da custa processual, que seria a custa processual, e posteriormente recebia uma outra ligação, desta vez, de supostos auditores do Banco Central para pagar as taxas fiscais da ação penal, para só então da ação civil, para só então ele poder receber a sua indenização. Então, a vítima ela era 2 vezes enganada, eram 2 fases do golpe, um golpe muito bem arquitetado, muito inteligente por parte dos estelionatários e, infelizmente, a inteligência usada para o mal nesse sentido. Termina amanhã o prazo para solicitar o saque extraordinário do FGTS. Todo trabalhador que tenha conta ativa ou inativa pode sacar até R$ 1.000.
O QR Code já está aqui no cantinho da tela para você conferir se tem direito a esse benefício. Basta apontar a câmera do seu celular e ter acesso ao GC+, onde a gente deixou os links e outras informações importantes também. Desde que foi liberado em abril, mais de 45 milhões de pessoas no país sacaram os valores. Agora, se você não quiser fazer essa retirada, também não tem problema não. O dinheiro retorna para a conta do FGTS automaticamente. E o terminal de ônibus do conjunto Acaracuzinho, em Maracanaú, na região metropolitana de Fortaleza, foi demolido. A estrutura estava comprometida e representava perigo para a população. O secretário de Infraestrutura do município, Rafael Pessoa Mota, explicou que a decisão pela demolição demorou porque havia estudos em andamento na tentativa ainda de restaurar o terminal. Mas a Defesa Civil entendeu que essa era a única saída para garantir ali a segurança de todos. Agora, o equipamento vai ser todo reformado. Muitas associações que atendem autistas surgiram da força de mães que lutam pela inserção dos filhos na sociedade. Lutam pelo desenvolvimento e por direitos também. Mas a maioria delas ainda hoje é voltada para crianças. E o autismo segue o fluxo da vida. Como ficam então os adolescentes dentro do espectro? E os adultos, que devem enfrentar a fase na entrada do mercado de trabalho, por exemplo? É o que você vai ver agora em mais uma reportagem da série especial do Jornal da Cidade. A Marília tem 14 anos, uma adolescente comunicativa e de sorriso fácil. Ela foi diagnosticada dentro do espectro autista quando tinha apenas 3 anos de idade. Em tudo que ela se propõe a fazer, se dedica ao máximo. Eu gosto de desenhar, gosto de ir para o balé também, gosto de ir para a natação, gosto de fazer tudo que liberta a minha criança interior. Que massa! E aí, quando você gosta de alguma coisa, você se dedica mesmo, né? Sim, isso mesmo. Eu faço tudo para poder dar certo. Toda essa desenvoltura da menina é fruto de um trabalho de dedicação da mãe dela, a Eliana. Os desafios são muitos, mas com amor e paciência, elas vão seguindo adiante. A Marília tem 14, o Marcos tem 13, né? São os 2 autistas que eu tenho. Foi bem difícil quando a gente descobriu o autismo e tudo. De certa forma até libertador, porque a gente percebia que as crianças não tinham um comportamento comum. Quando a gente descobre isso, quando a gente tem um diagnóstico, né? Procura um profissional adequado para fechar esse diagnóstico, isso facilita muito a vida, porque ele orienta quais são os profissionais que a gente precisa para dar qualidade de vida aos nossos filhos. Elas são atendidas por profissionais da Associação Pintando o Sete Azul, que surgiu a partir da iniciativa de mães de pessoas dentro do espectro autista. Mães e amigos de autistas se encontravam em praças para que a partir daí as mães lutassem por direito dos autistas. Só que qual o nosso objetivo? É não só chegar até o autista, atender só o autista. A gente quer acolher também a família, porque a gente sabe que o cuidador também precisa de cuidado. As associações que têm ações voltadas para as pessoas dentro do espectro autista têm contribuição fundamental para o desenvolvimento social e cognitivo dessas pessoas. Além disso, elas também atuam como suporte para as famílias, que precisam estar presentes para dar uma rede de apoio mais efetiva para as pessoas autistas. A partir do momento que você é uma mãe e você entra no local onde todo mundo vai entender o comportamento do seu filho, as diferenças que o seu filho tem, você sabe que se ele gritar, se ele pular, se ele brincar de uma forma diferente ou até mesmo sozinho, as outras mães não vão criticar. Então, as mães de autistas se unem por conta disso. O espectro autista abrange uma infinidade de características e níveis. Cada indivíduo tem necessidades diferentes e devem ser respeitados e ter seus direitos preservados. Tem muita esperança de que esteja começando aí uma nova era de mais emprego, de mais política para a pessoa com deficiência, mas essas associações, como a Casa da Esperança, a Fundação Projeto Diferente, aqui em Fortaleza tem Pintando o Sete Azul, né? Fortaleza Azul, todas essas organizações e no mundo todo elas têm o papel primeiro, de ter novas vozes, são novos protagonismos, né? E principalmente a luta.
né, a luta por uma sociedade que seja mais inclusiva, mais respeitadora das diferenças e no sentido de fomentar políticas públicas e de fiscalizar também a execução dessas políticas. Pessoas diagnosticadas com autismo têm necessidades diferentes para cada fase da vida e precisam de acompanhamento em todas as etapas. Eliana sente que ter essa cobertura de profissionais depois da infância é um desafio que precisa ser superado. Hoje se fala muito a respeito do autismo infantil e hoje os meus já são adolescentes. Dessa forma, quais são os desafios? A gente não tem terapia para os adolescentes, a gente não tem médico adequado para os adolescentes, o SUS não tem suporte para acolher os adolescentes. A adolescência é uma fase delicada, de muitas transformações e descobertas. Com profissionais adequados e que entendam esse momento da vida, é possível lidar melhor com as situações. A gente trabalha a questão da puberdade e principalmente essa questão que eu percebo que grita muito, da socialização, de ter amigos, de ser aceito, de ser visto, de se impor, de se colocar. Então a gente tenta trabalhar essa questão, oferecer autonomia, capacitá-los para que eles sejam autônomos, dar ouvido para que eles encontrem e formem sua identidade. E quando vem a fase adulta, novos desafios surgem. Trabalho, vida social, entender os próprios limites e se aceitar. Existe hoje em dia uma grande quantidade de pessoas sendo diagnosticadas na fase adulta. E muitas vezes isso é mal interpretado. As pessoas acham que tem uma farra do autismo leve, em que as pessoas querem se encaixar para poder pertencer a um grupo. A questão é que as pessoas... Esse tipo de autismo, o reconhecimento dessa forma de funcionar adulta é muito recente, de 2013 para cá. É muito pouco tempo para a gente conhecer. Hoje em dia, por exemplo, os adultos que eu atendo, a maioria são mulheres, que são as pessoas que geralmente performam melhor socialmente, mas que também têm esse processo de acabar a bateria social e entrar em colapso. Expectativas, sonhos e frustrações fazem parte do caminho, mas conhecendo o próprio diagnóstico, é possível ser mais gentil consigo mesmo e levar uma vida com muito mais qualidade. Daqui a pouco, homofobia. Homem denuncia suposto ataque em academia da capital. Somos o seu bairro, chamado a voz no rádio. Somos emoção, informação, televisão. Somos toda hora um clique, um like, nossa história em cada transmissão. Em todas as telas da cidade, muito mais variedade, mundo, possibilidade, hub, comunicação. Somos o maior hub de comunicação do estado. Somos cidade. Somos muito mais. O Grupo Cidade está em todas as plataformas, está em todo lugar. Está na TV, na rádio, no computador e na palma da sua mão. Somos cidade, somos muito mais você. Chegou a hora! Bora viajar! Tá planejando uma viagem para Orlando? Então acessa o nosso site porque lá você fica sabendo de todas as novidades dos parques temáticos. Nosso endereço é colunaboraviajar.com.br. Na volta para casa, a gente te atualiza com as principais informações do dia. Política, economia, esporte e entrevistas exclusivas com a credibilidade do Grupo Cidade de Comunicação. Jornal da Cidade. Comigo, Bianca Saraiva e Alexandre Medeiros. De segunda a sexta, às 7h15 da noite, na TV Cidade. As últimas notícias dos principais campeonatos com times cearenses. Os principais destaques da rodada do fim de semana. E, é claro, resenha esportiva com análise e opinião que você já conhece. Todo domingo, a gente veste a camisa também na sua TV. É o Camisa 8 chegando junto na programação da TV Cidade. Camisa 8, todo domingo, 9h30 da manhã, aqui na TV Cidade. Liga no 8.1 e vem com a gente. Somos o seu bairro, chamado a voz no rádio. Somos emoção, informação, televisão. Somos toda hora um clique, um like, nossa história em cada transmissão. Em todas as telas da cidade, muito mais variedade.
Somos o maior hub de comunicação do estado. Somos cidade. Somos muito mais. O Grupo Cidade está em todas as plataformas, está em todo lugar. Está na TV, na rádio, no computador e na palma da sua mão. Somos cidade, somos muito mais você. Chegou a hora! Bora viajar! Tá planejando uma viagem para Orlando? Então acessa o nosso site porque lá você fica sabendo de todas as novidades dos parques temáticos. Nosso endereço é colunaboraviajar.com.br. Na volta para casa, a gente te JC de volta com 2 casos de homofobia no Ceará. Um deles teria ocorrido dentro da Universidade Regional do Cariri, a URCA, que fica no Crato. Um aluno do curso de Educação Física denunciou o professor por discriminação. Hugo de Leon. Olá, boa noite, Bianca, boa noite para todo mundo. O caso foi registrado na delegacia de Crato como injúria. No boletim de ocorrência, o estudante Francisco Wagner Conrado Cruz, de 22 anos, relata que foi xingado com termos homofóbicos pelo professor o José Cavalcante, da Universidade Regional do Cariri, a URCA. A discussão aconteceu durante uma partida de handebol em um torneio promovido pela instituição de ensino. Por meio de nota, a URCA se manifestou, afirmando que avalia os fatos relatados para tomar providências e que repudia qualquer ato de discriminação de gênero, raça ou cor. Hugo de Leon para o Jornal da Cidade. Voltamos ao estúdio. E o segundo caso partiu de uma academia de ginástica aqui mesmo da capital. Um homem foi atacado verbalmente enquanto praticava exercício e afirma que foi vítima também de homofobia. Lucas agora tem medo e ansiedade. Traumatizado desde que foi vítima de homofobia enquanto malhava em uma academia, localizada no bairro Aldeota, em Fortaleza. Estava eu e meu namorado treinando. E aí foi quando o cara chegou abordando meu namorado, dizendo que iria utilizar o equipamento que estávamos usando, que isso era a polia, né? Existem 8 polias na academia, ele abordou diretamente a gente. E aí foi quando meu namorado me chamou, né? Ele já abordou de uma maneira muito agressiva meu namorado. Então foi quando meu namorado me acionou, estava terminando o exercício. E aí foi quando o cara veio diretamente para mim, dizendo que iria utilizar o equipamento. E aí eu expliquei para ele que já estava revezando com meu namorado e que não tinha tempo de descanso. Enquanto meu namorado fazia, eu descansava. Enquanto eu fazia, meu namorado descansava. E logo iríamos terminar e poderia utilizar o equipamento. Aí foi quando ele falou que não, porque não tem tempo. Eu falei que a gente também não, né? Também estávamos atrasados. E aí foi quando ele apontou pro dedo, né, pro pulso e falou: "Eu tenho tempo, seu viado, eu tenho tempo, você não sabe com quem você está falando." Após as supostas ofensas, ameaças e sem respostas do estabelecimento comercial, Lucas foi à delegacia registrar o boletim de ocorrência. Mesmo com as pessoas na academia ao redor vendo a situação, nada, infelizmente, foi feito. Mas para se proteger, você foi à delegacia. Isso, fui na delegacia, saí de lá imediatamente, né? Quando percebi que nada ia ser feito, né? Fui direto para a delegacia fazer o BO. Homofobia e transfobia são crimes imprescritíveis e inafiançáveis desde 2019, quando o Supremo Tribunal Federal decidiu que se aplicava a lei do racismo nesses casos. A legislação prevê de 1 a 3 anos de prisão e multa. E ainda há a possibilidade de se enquadrar uma ofensa homofóbica como injúria pelo Código Penal. A LGBTfobia é crime no Brasil desde 2019, né? Por uma ação julgada pelo STF, equiparou a LGBTfobia ao crime de racismo. Não se pode discriminar pessoas em razão da sua orientação sexual e sua identidade de gênero. Isso é crime e é passível de punição. Esses atos homofóbicos, eles podem ser incluídos no Código Penal brasileiro, no artigo 140, parágrafo 3º, que seria a questão da injúria, né? Que seriam afirmações injuriosas em relação a determinada pessoa. E qual seria a diferença entre esses dois tipos, né? O primeiro, ele fala em relação a uma comunidade e todas as pessoas dessa comunidade, que seria a LGBTQIA+, seriam atingidas. E o segundo, que seria a injúria, é dirigida a uma pessoa só, né? E que também teria uma pena de 1 a 3 anos. Apesar do amparo jurídico, o psicológico de Lucas está abalado.
não consegue voltar para a academia nem trabalhar e teme os locais sem segurança. Já que estava me ameaçando num local público, cheio de gente, né? Fiquei com muito receio ainda do que ele poderia fazer em outros espaços, né? Infelizmente, no estabelecimento não tem câmeras no elevador nem no estacionamento. Então, em vários momentos estaria desprotegido ali. O caso de Lucas está sendo investigado pelo 2º Distrito Policial, de acordo com a Polícia Civil do Ceará. Além disso, esta coordenadora reforça que o Estado trabalha no apoio à população LGBT+. Nós temos prestes a inaugurar, acho que ainda até o final deste ano, né, na próxima semana, a DECRIM, né, que é uma delegacia especializada, né, de repressão aos crimes de intolerância religiosa, racismo e LGBTfobia, né, que também vai funcionar nesse prédio, né, aqui na frente, na rua Valdetário Mota, 970, ou em qualquer delegacia. A academia não respondeu à nossa produção sobre essa denúncia. Quase 280 mil pessoas tomaram a vacina contra a febre amarela em Fortaleza. O imunizante faz parte do calendário fixo e está disponível em todos os postos da cidade. O público-alvo da imunização são crianças e adultos entre 9 meses e 59 anos de idade. Os pequenos, até 4 anos, receberão 2 doses. A partir de 5, apenas 1 dose será necessária. O esquema vacinal compreende 2 doses, inicialmente crianças de 9 meses e 4 anos a segunda dose. Aquelas que não fizeram, já tem mais de 5 anos, vão fazer apenas 1 dose. A capital cearense já aplicou quase 280 mil doses da vacina. Gestantes, lactantes, crianças menores de 6 meses são grupos contraindicados por recomendação do Ministério da Saúde. A febre amarela é uma doença viral transmitida por mosquitos infectados. Na maioria dos casos, os sintomas, que incluem febre súbita, calafrio, dor de cabeça, dor nas costas, dor no corpo, náuseas, vômitos e fraqueza, desaparecem entre 3 e 4 dias. A vacina contra a febre amarela está disponível nos 116 postos de saúde da capital. Segundo a Secretaria Municipal da Saúde, como o imunobiológico entrou no calendário vacinal, é importante que toda a população se imunize. Afinal, esta é a maneira mais eficiente de se proteger da doença. A vacina previne, ela não trata, não é terapêutica, previne, que é o mais importante, você não adoecer. Está disponível em todos os postos de saúde, das 7h30 da manhã até 18h30, sábado e domingo, todo mundo já sabe, posto Paulo Marcelo do Centro e o posto de Messejana também disponibilizam a vacina das 8 da manhã até 16h30. E a vacinação antirrábica foi prorrogada até a próxima quarta-feira aqui em Fortaleza. O objetivo da prefeitura é chegar à meta de imunização, que é de 80%, e está bem pertinho. Na capital já foram vacinados 79,4% dos animais, pouco mais de 319 mil cães e gatos. A imunização é feita no Centro de Zoonoses e em 7 pontos do município de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde. Devem ser vacinados os animais a partir dos 2 meses de idade, tá? E que não estejam doentes. A gente está deixando aqui o QR Code no canto da tela para você saber o endereço dos pontos de vacinação e levar o seu bichinho até lá. E a gente vai mostrar agora um exemplo de pessoa que dedica a vida a ajudar outras. É o seu Pedro José, que depois de uma experiência com drogas e também de morar na rua, criou o projeto Emanuel. E agora se dedica a dar uma oportunidade de recuperação, assim como ele teve. A experiência de viver nas ruas, depois de perder trabalho, família e amigos por conta do uso abusivo de drogas, fez Pedro desacreditar da vida. O projeto Emanuel ele nasceu de uma experiência pessoal com a rua, né? Eu passei de 91 a 93, eu passei nas ruas de Fortaleza, né? Como morador de rua. Então tive essa experiência pessoal. O que me levou a morar nas ruas foi a droga, né? Na droga, né? Porque a gente parece que deixa de amar a família. A droga tem esse poder destrutivo. Ela tira o pai de família de dentro da casa dele. Ele sai dentro da casa dele, ele abandona os filhos. Ele abandona a esposa dentro de casa, né? E não consegue voltar para casa. Porque o desejo de usar é compulsivo, né? A droga ela é uma doença silenciosa.
e que hoje ela se encontra em todas as classes sociais. Depois de achar que não havia mais esperança, alguém lhe deu a mão. Ele encontrou na religião uma saída para o vício e a oportunidade de um novo começo. Eu cansei de sofrer, né? Cansei, me vi numa situação de estar pesando 48 quilos, né? Na época, debilitado, decidido a morrer usando droga. E o evangelho me alcançou. Um grupo de pessoas que não me conheciam, me ofereceram abrigo. A igreja, o Evangelho do Amor de Deus, né? Essa igreja ela me ofereceu um abrigo, sem me conhecer. E perguntou se eu queria mudar. Eu disse, eu quero. Me deram a oportunidade de morar dentro da igreja, sem nem me conhecer. Arrumaram um quartinho para mim dentro da igreja e me acolheram. E foi assim que eu tive essa oportunidade de mudar de vida, né? Como forma de retribuir o bem que lhe foi feito no passado, Pedro criou o projeto Emanuel para ajudar pessoas que precisam de oportunidade para sair do mundo das drogas. O projeto Emanuel está aí com esse propósito de ajudar pessoas que não têm condição de pagar um tratamento de dependência química, porque são caros, né? E a casa funciona dessa maneira. Nosso público são pessoas que vivem em condição de rua, pessoas que a família vive de uma forma, muitas vezes até miserável, né? Devido à drogadição do filho, que vende tudo e que não tem o que comer, que não tem nada dentro de casa porque já foi vendido tudo por causa das drogas. E o nosso público são essas pessoas. O dom adquirido na infância de transformar objetos que seriam descartados em brinquedos, ele trouxe para a vida adulta. Carrinhos, helicópteros, móveis de boneca levam as crianças a construir histórias e os adultos a nostalgia dos brinquedos de madeira. As peças produzidas são comercializadas e ajudam a complementar a renda e na manutenção do trabalho do Projeto Emanuel. As pessoas acolhidas têm a oportunidade de participar de todo o processo, aprender um ofício e sair daqui com um novo olhar para a vida. Como na Bíblia, o trabalho como carpinteiro aprendido por Jesus, também chamado de Emanuel na fé cristã, é ensinado a quem quiser aprender. É o primeiro passo para uma nova vida. É o que o Antônio espera. Há 5 meses no projeto, ele vem sentindo a diferença. A minha vida, antes de eu chegar aqui, estava totalmente destruída. Eu estava desacreditado, até que eu conheci por indicação o projeto Emanuel, através de um interno que se encontrava aqui, e indicou os meus familiares. E através do projeto Emanuel, eu tive força de voltar a viver novamente. Aprendi com o pastor Pedro, a qual ele nos ensina todos os dias o lado espiritual, e também o lado profissional, para a gente sairmos daqui com essa profissão, a qual é feita aqui todos os dias desses artesanatos, para a gente recomeçar a nossa vida. Agora ele pensa em voltar a trabalhar e refazer a própria vida. Voltei a viver, estou muito animado para terminar o meu tratamento. Eu estou me dando super bem com o tratamento, com as aulas que é dita todos os dias tem aqui, os ensinamentos, as terapias que tem aqui, os processos terapêuticos. Foi uma transformação grande. Jonathan está há mais tempo no projeto, já são 8 meses de tratamento. Um processo difícil, mas que ele vem conseguindo vencer dia após dia. Moça, a minha vida ela estava destruída, no uso contínuo e obsessivo de drogas, perdendo família, acabando relacionamentos e oportunidade de emprego. Ele agora consegue ter perspectiva de futuro, algo que ele nem imaginava que teria. E pensa também em passar adiante o bem que recebeu. Poder fazer da mesma maneira que foi feito comigo, poder contribuir de alguma forma para trazer outras pessoas a conhecer Jesus e essa maneira que o pastor Pedro ensina a gente de viver sem drogas, sem álcool. O Jornal da Cidade fica por aqui. Assista agora ao Jornal da Record. Às 6h30, tem Balanço Geral Manhã
E a gente volta logo depois do Cidade Alerta, tá? Às 7h15 da noite. Mais uma vez, esse encontro tá marcado. Para você, uma excelente noite e até amanhã. Tchau, tchau.